Olá pessoal, eu sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo nós vamos falar sobre o componente condição. Nós vamos entender todas as possibilidades de configuração desse componente. Mas antes de partirmos para a configuração, nós vamos entender o conceito desse componente. Esse componente está localizado no fluxo de atendimento, então na hora que você vai configurar a sua jornada de atendimento, o seu chatbot, um dos componentes disponíveis é o componente condição. Com ele nós conseguimos definir direcionamentos específicos com base no valor inserido em uma variável. Nós temos um vídeo mostrando como realizar uma caracterização com o componente condição, eu vou deixar o link na descrição. E eu vou mostrar aqui agora um outro exemplo. Esse é um exemplo mais simples, apenas para que a gente compreenda o conceito desse componente. Então aqui eu tenho uma entrada de dados, eu estou sendo questionada por uma informação e essa informação vai ser inserida em uma variável. Então aqui eu preciso fornecer a minha idade. Então vamos supor que na sua empresa a idade do cliente define que tipo de atendimento ele vai receber, que tipo de fluxo ele deve seguir. Porque na sua empresa, de acordo com o serviço prestado ou com o produto vendido, é importante essa informação porque ela vai definir uma necessidade distinta na jornada de atendimento. Então eu vou dizer aqui uma idade, coloquei 24 e no componente condição eu coloquei duas regras. Quando o valor inserido pelo cliente estivesse entre 18 e 65, o cliente deveria ter um direcionamento. Como o valor que eu inseri estava dentro desses valores, estava entre esses valores, eu fui direcionada para esta mensagem. Mas agora eu vou colocar aqui um outro valor. Então vou colocar aqui novamente, vou iniciar o fluxo novamente. Essa mensagem aqui é uma finalização, então a minha sessão já foi finalizada. Agora eu vou colocar outra idade. E agora eu recebi uma outra mensagem. Você possui 16 anos, esse valor está entre 15 e 17 anos. Esse fluxo é bem simples, é só para que você entenda que com base no valor inserido, com base na informação contida dentro da variável, o cliente vai seguir caminhos diferentes. Aqui eu coloquei essas mensagens só para exemplificar, mas eu poderia apresentar menus distintos com possibilidades distintas com base nessas informações passadas pelo cliente. Agora nós vamos lá para o fluxo entender quais são as possibilidades desse componente. Esse foi o fluxo que eu mostrei para vocês no exemplo. Então tinha aqui uma entrada de dados para perguntar a idade. Esse valor respondido pelo cliente foi armazenado dentro da variável componente. E aqui eu tenho o componente condição. Então, se o valor inserido na variável estivesse entre 15 e 17, o cliente ia ter esse direcionamento, ele ia para essa finalização. Se estivesse entre 18 e 65, ele teria esse outro direcionamento. Caso o valor inserido pelo cliente não se encaixasse em nenhuma das regras que eu coloquei, ele iria para a exceção, então ele teria um outro direcionamento. Então agora eu vou abrir aqui o componente condição. Eu consigo localizá-lo aqui no lado esquerdo, mas eu vou clicar nesse que eu já configurei para vocês. Então aqui vocês vão definir o horário ou a exceção de horário em que esse componente deve aparecer, assim como os outros que nós já conhecemos, e o nome que é apenas para identificar internamente. Então aqui eu vou definir qual variável deve ter o seu valor analisado. Então eu escolhi a variável componente. E em seguida a verificação. A verificação tanto pode ser número, como foi o exemplo que eu mostrei, como pode ser texto. Nós vamos falar de número primeiro e depois a gente fala de texto. A exceção, ela pode ou não existir. Eu acho interessante você adicionar uma exceção, porque caso o cliente coloque aí alguma informação que você não tenha pensado, não tenha inserido dentro das suas regras, esse cliente vai ser direcionado para a exceção. Mas se na sua configuração não faz sentido ter a exceção, você pode retirar. Eu cliquei aqui para ter a regra de exceção, que funciona como eu falei. Se o cliente não se encaixar em nenhuma das condições que você estipulou, ele vai cair na exceção. No caso, eu tinha colocado a condição entre valores e aqui no campo valor eu inseri dois valores.
Então aqui no caso 15 a 17, então quando se trata de entre valores, vai considerar do 15 até o 17, 15, 16 e 17. Para inserir o valor, é só inserir a informação e dar um Enter, então ele precisa ficar desta forma. E como é entre valores, a plataforma ela só vai permitir que você coloque nesse campo duas informações. Agora vamos ver quais são as outras condições disponíveis. Então vou selecionar. Nós temos igual a, no caso de igual a, para que o cliente seja direcionado para essa condição, para a regra dessa condição, ele precisa que a variável esteja preenchida exatamente com esse valor. Nesse caso aqui não tem essa questão de dar o espaço, é apenas preencher mesmo o campo. Ou eu vou colocar as informações que eu quiser. Por exemplo, eu coloquei 16, 18 ou 19. Então, se a variável do cliente estiver preenchida com 16, 18 ou 19, ele vai se encaixar nessa regra. Lembrando que eu posso utilizar condições diferentes. Então, aqui em cima tem o ou, embaixo eu tenho entre valores. E eu posso sim utilizar condições diferentes, desde que isso faça sentido dentro da sua regra de negócio. Diferente de, então, qualquer informação que o cliente coloque que seja diferente do valor que você inseriu, ele vai ser aplicado nessa regra, ele vai ser encaixado nessa regra. Maior que, então nesse caso, se eu coloquei 16, vai ser do 17 em diante, maior que 16. Maior igual vai ser do 16 em diante, vai considerar o 16. Menor que vai ser menor que 16, então vai ser do 15 para trás. E menor igual a, então vai ser do 16 para trás. 16, 15, 14 e assim sucessivamente. Expressão regular. A expressão regular ou regex é uma forma de identificar uma cadeia de caracteres. Nesse caso aqui dessa expressão regular, eu coloquei uma expressão que identifica a cadeia de caracteres de um CNPJ. Então, se o meu cliente colocar um CNPJ, ele vai ser encaixado nessa regra. Então, essa questão da expressão regular é para expandir as suas possibilidades. Como esse exemplo aqui do CNPJ, eu poderia colocar aqui uma outra condição com a expressão regular de um CPF. Então, se a variável estivesse preenchida com um CNPJ, o cliente teria um direcionamento. Se a variável estivesse preenchida com um CPF, ele teria um outro direcionamento, seguiria um outro fluxo. Por fim, nós temos o entre valores, que foi o que eu mostrei para vocês inicialmente. Agora eu vou mostrar a verificação do tipo texto. Tipo texto, eu tenho igual a. No exemplo do vídeo que eu citei para vocês, foi utilizado o igual a. Quando a variável estivesse preenchida com sim, o cliente teria um determinado direcionamento. Então tenho ou, e aqui é da preferência de vocês. Se a variável estiver preenchida com rosa ou azul, o cliente vai ter um determinado direcionamento. Aqui vai conforme as necessidades. O objetivo do vídeo é justamente a gente entender quais são essas possibilidades de configuração. Contém, eu posso colocar letras, eu posso colocar palavras. O significado dessa condição contém é que o valor que eu inseri aqui contém na variável. Por exemplo, eu coloquei o valor CE. Se em qualquer lugar, em qualquer posição do valor da variável estiver CE, o cliente vai ser encaixado aqui dentro dessa regra. Expressão regular, assim como eu mencionei lá dentro da verificação número, nós também temos no texto para expandir as possibilidades de vocês. Entre valores, no caso de entre valores, como nós estamos falando de texto, aqui vai ser levado em consideração o alfabeto. Então, se eu coloco, por exemplo, de A a J, nesse caso eu preciso colocar a letra da Enter para ficar dessa forma. Então, nesse caso, se o valor inserido dentro da variável só possuir palavras com letras de A a J, ele vai cair nessa regra. O valor inserido na variável tanto pode ser uma palavra, como pode ser apenas a letra, contanto que esteja de A a J. Então aí vai depender da necessidade de vocês. Começa em, tanto pode ser uma letra, como pode ser uma sílaba, como pode ser duas sílabas. Então eu posso colocar, por exemplo, C. Então sempre que o valor da variável começar com C, o
cliente vai cair nessa regra. Se eu colocar casa, toda vida que o valor inserido na variável começar com casa, ele vai cair nessa regra. Então não precisa ser exatamente uma letra, pode ser um conjunto de letras. E o termina com funciona da mesma maneira. Não precisa ser uma letra, a letra final da palavra. Pode ser um conjunto de letras também. E para finalizar, eu vou mostrar um exemplo com a condição igual a. Então aqui, quando a variável do cliente estiver preenchida com sim, ele terá um direcionamento, e quando estiver preenchida com não, ele terá um outro direcionamento. Nesses casos vai ser aceito tanto maiúsculo como minúsculo, mas no caso do não, se a variável estiver preenchida com não sem acento, o cliente não vai se encaixar nessa regra, precisa estar com o acento. Então, para evitar esse erro, nós temos que definir que quando a variável estiver preenchida com não, com acento e sem acento, o cliente deve ter o mesmo direcionamento. Então, eu vou alterar a condição de igual a para ou e preencher o campo valor com não com acento e não sem o acento. Então, se a variável estiver preenchida com qualquer um desses valores, o cliente terá o mesmo direcionamento. Lembrando que neste caso da condição ou, para que o valor fique dessa forma, eu preciso digitar e dar Enter para que o valor seja considerado aqui no momento da configuração. Então, quando concluir, basta salvar no canto inferior direito. E a partir dessa etapa, você vai configurar da mesma forma que você configura os direcionamentos de cada opção de um menu. Então, vamos supor que quando a variável do cliente estiver preenchida com sim, ele deve ir para a equipe comercial. Então, eu devo clicar nessa ramificação, vou adicionar o componente desejado, que é o componente equipe. Já adicionei aqui o componente da forma desejada. E eu vou seguir essa linha de raciocínio. Então você vai aqui definir que tipo de direcionamento o cliente vai ter. Pode ser para uma equipe, ele pode ser finalizado, ou pode ir para outra condição para analisar o valor de outra variável. Então aqui vai ser conforme a sua necessidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades.